Olá, você que me assiste. Eu vou começar aqui um vídeo na fé de Deus sobre um pai apostólico muito importante. O nome dele era Policarpo de Esmirna. Ele faz parte da primeira geração ali de Cristo, dos discípulos de Cristo. Ele não chegou até onde se sabe historicamente, ele não conviveu com o próprio Jesus, mas ele teve ali contato com os apóstolos, com Pedro, João, e inclusive foi estabelecido um bispo pelo apóstolo João na Ásia Menor, na cidade de Esmirna. Policarpo, ele é tipo aquele homem que não fez parte do show, mas ele assistiu ali tudo de camarote e mais tarde fez a sua parte, digamos, mais tarde deu continuidade à obra. Ele esteve ali na primeira fileira, né? Pode se comparar assim. Para esse estudo eu quero usar três fontes. Eu quero usar a carta, as três cartas sobre Policarpo. Eu quero utilizar uma citação de Irineu, do livro Contra Heresias, livro 3, e uma citação de Eusébio. Eu vou começar citando a palavra de Eusébio, do livro Histórias Eclesiásticas. Está na página 264. Essa citação começa o seguinte, dando uma ênfase ao tipo de exatidão que os apóstolos tinham, os cristãos tinham em fazer suas cópias. Embora muita gente diga que os textos foram, digamos, perdendo a sua exatidão do autógrafo, isso não aconteceu. Quando a gente estuda a história, a gente percebe que os primeiros cristãos tinham um cuidado imenso nas suas cópias. Por exemplo, Eusébio, que foi um historiador, ele fala o seguinte: eu te conjuro, tu que copiarás este livro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua gloriosa parúcia, quando virá julgar os vivos e os mortos. Confere o que copiarás e corrige-o de acordo com o exemplar de onde tiraste. Com grande cuidado copiarás também esta adjuração, anexando-a à tua cópia. Então esse é o tipo de cuidado que os cristãos tinham na hora de tirar uma cópia de uma carta ou de um evangelho que chegava ali na sua comunidade. Por isso que todas as cópias que se tem hoje em dia nos museus, as cópias antigas, quando você confronta um escrito com outro, você vê o nível de exatidão que tem nas cópias, né? É tudo muito próximo. Bom, essa carta que Eusébio cita no seu livro é uma carta de Irineu que ele mandou para o bispo Florino. E ele fala o seguinte, dando uma lembrança a Florino sobre Policarpo, porque ambos conheceram ele. Eu te vi, de fato, quando era criança, na Ásia Menor, junto de Policarpo. Eras ilustre na corte imperial e procuravas ter boa reputação junto dele, pois lembro-me das coisas daquele tempo e de acontecimentos recentes. Isso é a memória de Irineu. Efetivamente, os conhecimentos adquiridos na infância progridem com a alma e com ela se identificam, de sorte que posso dizer até o lugar onde sentava o bem-aventurado Policarpo. Irineu lembrava até do lugar onde Policarpo gostava de ficar, né, o lugar habitual dele, para falar como ele entrava e saía, seu modo de viver, seu aspecto físico, as preleções, a multidão, como referia suas relações com João. Ele se lembrava até o modo como Policarpo falava do apóstolo João, que os dois tinham sido próximos, né? Tinham sido, tinham tido um contato muito profundo. Como se referia das suas relações com João e com os outros que haviam visto o Senhor, isso é muito importante, como relembrava suas palavras e o que ouvira dizer a respeito do Senhor, seus milagres, sua doutrina, como Policarpo, após ter recebido tudo isso de testemunhas oculares da vida do Verbo, anunciava conforme as Escrituras, né? Ele sempre também citava as Escrituras antigas do judaísmo. Essas coisas, então, pela misericórdia de Deus, também eu as escutei. Isso aí é Irineu se referindo a si mesmo. Atentamente, e não as gravei numa página, mas no coração, sempre pela graça de Deus. Ruminei-as com fidelidade e posso atestar diante de Deus que se aquele presbítero bem-aventurado e apostólico tivesse ouvido algo semelhante, teria exclamado, tampando os ouvidos e proferido como anunciava: ó Deus de bondade, para que o tempo me reservasse, a fim de ter suportar tais coisas. Eu teria fugido do lugar em que, ou sentado ou de pé, tivesse ouvido tais palavras. Isso é ele se referindo mais finalzinho às heresias que estavam surgindo ali na época. Bom,
Continuando, né? E pelas cartas que enviava às igrejas vizinhas, isso aí ele está lembrando das cartas que Policarpo escreveu. E pelas cartas que enviava à igreja vizinha, para confirmá-las, é certo, irmãos, adverti-los e exortá-los. Demonstra-se que tudo isso é verídico. Tudo isso assegura Irineu. Essa citação final é do Eusébio de Cesareia falando de Irineu. Essa citação é uma carta de Irineu que conheceu Policarpo, uma carta que Irineu teria escrito a Florino. É muito importante você lembrar da primeira citação, quando ele diz o seguinte: confere o que copiares e corrige-o de acordo com o exemplar de onde tirastes. Isso demonstra um nível de cuidado e precisão que os cristãos tinham na hora de tirar suas cópias, seja de uma carta de um bispo ou de um evangelho, né, dependendo do evangelho que chegasse em tal região. Isso é uma comprovação quando se analisa o estudo da crítica textual do Novo Testamento, que comprovou que o Novo Testamento é um livro seguro. Bom, outra citação que eu quero tirar é do próprio Irineu, porque essa que eu acabei de ler foi uma parte de que Eusébio tem de uma carta dele. E aqui é do livro que Irineu deixou, uma tradução do livro Contra Heresias. Nela também, Irineu também fala da sua lembrança do Policarpo de Esmirna, que foi um bispo muito importantíssimo. Podemos lembrar ainda Policarpo, que podemos lembrar ainda Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas que pelos próprios apóstolos foi estabelecido bispo na Ásia, na igreja de Esmirna. Isso é uma citação de Irineu, e aqui Irineu fala da sua lembrança de Policarpo. Nós ouvimos na nossa infância, porque teve vida longa. Essa infância aqui deve-se entender que é quando ele era jovem, pode ser um adolescente. Nós ouvimos na nossa infância porque teve vida longa. E era muito velho quando morreu com um glorioso e esplêndido martírio. Ora, ele sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos, que também a igreja transmite, que é a única verdade, no caso a tradição cristã. É disso que dão testemunho todas as igrejas da Ásia e as que até hoje sucederam a Policarpo, que foi testemunha da verdade, bem mais segura e digna de confiança do que Valentim e Marcião. Continuando mais para frente, tanto era a prudência dos apóstolos com alguém que deturpasse a verdade em conformidade com o que Paulo diz: foge do homem herege. Agora, continuando o que ele fala sobre Policarpo. Existe também uma carta importantíssima de Policarpo aos Filipenses, é o que eu vou ler daqui a pouco, na qual os que desejam e se importam com a sua salvação podem conhecer as características da sua fé e a pregação da verdade. Também a igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo e onde João morou até os tempos de Trajano, é testemunha verídica da tradição dos apóstolos. A carta que Irineu fala sobre Policarpo, a coleção da patrística que juntou esses livros antigos, né, também tem, logo no seu primeiro volume. Policarpo, ele escreveu uma carta que sobreviveu e tem mais uma citação muito antiga de uma segunda, pouca coisa, e uma narrativa que seria do seu martírio. A citação que eu quero pegar aqui está na página 140 do primeiro volume da Patrística. É a carta de Policarpo, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, isso aqui é Policarpo falando. Irmãos, não é por mim mesmo que vos escrevo essas coisas sobre a justiça, mas porque vós mesmo o pediste a mim. A carta Filipenses de Policarpo. De fato, nem eu, nem qualquer outro como eu pode se aproximar da sabedoria do bem-aventurado e glorioso Paulo. Ele estando entre vós, falando pessoalmente aos homens de então, ou seja, aquelas pessoas ali que tinham conhecido e visto a pessoa de Paulo, ensinou com exatidão a força da palavra e da verdade, e depois de partir vos escreveu cartas. No caso, ele está falando das cartas de São Paulo, as que estão na nossa Bíblia, né? As cartas aos Filipenses. Se a lerdes atentamente, poderei edificar-vos na fé que vos foi dada. Essa parte que ele fala, né, ele estando entre vós, falando pessoalmente aos homens de então, eu acho importante porque é aquela breve citação que você vê ali, algo pessoal de alguém que conheceu Paulo, né, que teve aquela visão na estrada de Damasco, algo, na minha opinião, muito importante. A carta continua falando sobre o amor ao dinheiro, né? As pessoas que são muito apegadas, o dever dos esposos. Mais para frente ele fala de novo sobre São Paulo,
No vosso meio trabalhou aventurado Paulo, vós que estáis no início de sua carta, isso está ali no capítulo 11, versículo 3 da carta de Policarpo. Policarpo foi contemporâneo ali de Inácio, que é outra figura que eu quero falar mais para frente, Inácio de Antioquia. E por fim eu quero falar sobre um martírio, porque é o tipo de fé que não se tem hoje. Policarpo foi aquele homem que foi preso, foi julgado, foi morto pela sua fé, mas não negou em momento nenhum a Cristo. É uma carta que se tem dele, é uma tradição provavelmente mais antiga, mas tem muitos elementos ali verdadeiros. Por exemplo, Policarpo na carta que se escreveram dele, isso não é dele, alguém escreveu sobre ele, uma tradição também muito antiga, é utilizada por Eusébio. Fala que quando Policarpo se apresentou no estádio, havia uma multidão que gritava seu nome, né? Policarpo, aquele que destrói os deuses. Enfim, o texto da carta está na página 150 do livro Padres Apostólicos, né? Ou Pai Apostólicos. É o seguinte, o texto afirma o início. O tumulto era tão grande, mas que quando Policarpo entrou no estádio, veio do céu uma voz dizendo, provavelmente só para ele, sê forte, Policarpo, sê homem. Ninguém, aqui o texto afirma isso, ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos, no caso cristãos, que estavam presentes, ouviram a voz. Ou provavelmente a plateia não. Finalmente o fizeram entrar quando souberam que Policarpo fora preso. Levantou-se um grande tumulto. Levado até o procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo. Respondeu que sim. O procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo, pensa na tua idade. Policarpo já era um homem velho, como o próprio Irineu afirmou. É tudo mais que se costuma dizer como jura pela fortuna de César, muda teu modo de pensar, diz abaixo aos ateus, né? Os cristãos eram chamados de ateus naquela época. Mas se você ler, por exemplo, Justino fala que eles eram tidos como ateus. E tudo que eles queriam era viver a fé deles. Outras citações que não são cristãs atestam isso também, como por exemplo Plínio, a carta de Plínio ao Trajano, se eu não me engano. Há algumas citações ali de Tácito, né, que eles chamam os cristãos de superstição. Os cristãos eram muito odiados. Bom, continuando a carta, levado até o procônsul, ele lhe perguntou se ele era Policarpo. Ele respondeu que sim. Abaixo aos ateus gritavam as pessoas, que ele queria que ele dissesse abaixo aos ateus, se referindo aos cristãos. Policarpo, contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis no estádio e fez um gesto para ela com a mão. Suspirou e disse, abaixo aos ateus. Quando ele pede para chamar os cristãos de ateus, ele aponta para a plateia, suspira e grita, abaixo aos ateus, apontando para todos aqueles homens que queriam a sua morte, né? Vendo os pagãos intolerantes. Ele diz que eles eram os ateus, o que demonstra uma coragem muito grande. O chefe da polícia insistia, jura e eu te liberto, amaldiçoa o Cristo. Policarpo respondeu, eu acho essa citação tremenda, Policarpo respondeu, eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez mal. Como poderia blasfemar ao meu rei que me salvou? Essa citação que ele diz, né, que ele servia a Cristo há 80 anos. Tem gente que não é cristão nem há 10, já desiste. Ele servia a Cristo há 80 anos. E ali diante de uma prova suprema, coisas que poucos, né, fazem hoje, né, que pessoas que abandonam o cristianismo por muito pouco. Ele estava ali sob a pressão de ser morto e mesmo assim ele não abandona. O texto afirma que eles chegaram a acender uma fogueira para matá-lo, mas que o fogo não o consumiu. E nós vimos o prodígio. Nós, quem foi dado ver, fomos preservados para anunciar esse acontecimento a outros. Mas, por fim, o texto continua. Vendo que o fogo não podia consumir seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia. Toda a multidão admirou-se de ver tal grande diferença entre os incrédulos, no caso os ateus ali do estádio, e os eleitos, os cristãos da época. Esse foi um fato narrado por testemunhas que afirmam ser da Igreja Católica de Esmirna. Agora, outra coisa que eu preciso deixar claro na carta, essa carta, por mais que ela tenha uma narrativa aparentemente, eu não duvido, eu não deixo de acreditar nos milagres, porque Deus se fazia presente. O próprio Cristo dizia que os milagres iriam acompanhar aqueles que acreditassem nele.
E eu acredito que esse foi um exemplo que aconteceu naquela época. Irineu fala de orações não tão grandes como aconteceram na época dos apóstolos, mas que acontecia também na época dele. Quando o fogo consumiu Policarpo, né, porque eles mataram ele ali, não foi o fogo só consumiu depois que um dos soldados romanos o matou. O corpo foi consumido pelas chamas e com o tempo, passou o tempo, os cristãos queriam o corpo. Aí que vem a diferença da citação. Essa carta, apesar de ser uma carta feita por um cristão, ela não tem, digamos, a questão da adoração e veneração. Eu vou deixar claro aqui por quê. Quando eles pedem o corpo de Policarpo pro governador, ele fala que não, porque eles iam começar a cultuar Policarpo em vez de Jesus. E olha só a resposta, eu vou ler o texto inteiro. Contudo, eu vou ver se eu... Não... procuraram um magistrado a fim de que eles não entregassem o corpo. Algumas pessoas disseram para ele não entregar o corpo aos cristãos. Ele disse para que não aconteça com eles, abandonando o crucificado, passem a cultuar esse aí, no caso era Policarpo. Dizia essas coisas por sugestões insistentes dos judeus, que nos tinham vigiado quando queríamos retirar o corpo do fogo, aqueles cristãos que testemunharam. Ignoravam eles que poderíamos jamais abandonar o Cristo. Aí que vem a questão da veneração. Eles jamais abandonariam Cristo, que sofreu pela salvação de todos aqueles que são salvos do mundo, como inocente em favor dos pecadores, nem prestarmos culto a outro. Nós o adoramos. Essa citação aqui é de uma pessoa que enxerga isso em Policarpo como exemplo, não como filho de Deus. Nós o adoramos porque é filho de Deus, isso se referindo a Jesus. Quanto aos mártires, nós os amamos justamente como discípulos e imitadores do Senhor. Você vê a diferença? Os primeiros cristãos tinham em Policarpo um exemplo a ser seguido, porque ele foi imitador de Cristo e dos apóstolos, mas entendiam que Jesus era filho de Deus. Eu vou ler aqui de novo. Nós o adoramos porque é filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos justamente como discípulos e imitadores do Senhor, por causa da incomparável devoção que tinham para com seu rei e mestre, e pudéssemos nós também ser seus companheiros e condiscípulos. É muito importante essa carta, ela tem que ser lida e relida. É muito bonita. Eu agradeço, se você acompanha até agora, estude a vida de Policarpo e peça a Deus para te dar força, talvez 1% da força que ele tinha, né? E já será muito bom. Até.